Vamos embora. Claro que estava a gozar. Boa noite e muito bem-vindos. A RTP apresenta hoje, na RTP1 e na RTP3, um dos mais Deixa-me só começar este debate por dizer: Ganda Carlos Daniel! relevantes debates nesta corrida às eleições europeias do dia 9 de junho. Mano, que musiquinha é esta aqui atrás? Uma sensação que se reforça pela sondagem que acabamos de Mas revelar então, no telejornal e que aponta para um empate técnico entre as duas principais forças políticas, com ligeira vantagem da AD sobre o PS. Que estranho. Entre os candidatos aqui presentes esta noite estão precisamente os cabeças de lista do Partido Socialista, Marta Temido, e da Aliança Democrática, Sebastião Bugalho. Boa noite. Também o número 1 da candidatura do PCP, João Oliveira. Outra vez o E João. o cabeça de lista do Chega, António Tanja. Eia bem, isto é o... Isto são os Avengers. Muito obrigado. Vamos então Isto são os Avengers ao da debate. parvoíce. Já vamos igualmente aos dados que a sondagem da Católica para a RTP Antena 1 e Público revela em relação quer ao Chega, quer ao PCP, necessariamente, e às demais forças com significado. Mas começo pela candidata Marta Temido. Os resultados, vale a verdade, não... Olha, diferem e muito das gostaria muito, legislativas. Zéfiro. Onde é que Temos obtiveste começar essa por concluir informação? isso. Mas tendo o PS falado nas últimas semanas do início muito atabalhoado do governo, não estava à espera de melhor. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos os colegas de painel. Boa noite a quem nos está a seguir lá em casa. Vamos lá ver. Nós queremos Primeiro que tudo, a Marta Temido está sempre a dizer vamos lá ver. E depois... deixar estar a seguir lá em casa. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos os colegas de painel. Boa noite a quem nos está a seguir lá em casa. O que foi isto? Não, alguma coisa caiu no estúdio da RTP. Vamos lá ver. Pá, este debate está tipo cheio de sound effects que eu não estou a perceber. Parece um vídeo do Muca Muriçoca. Nós queremos deixar bastante claro que, na nossa perspectiva, estas eleições europeias são uma eleição muito especial e provavelmente das mais significativas que tivemos nos últimos anos, porque temos uma guerra em território europeu, porque temos a ameaça de forças extremistas no Parlamento Europeu e porque aquilo que nós entendemos que deve ser uma visão da Europa, uma visão mais solidária, com maior coesão, com mais espaço para as respostas efetivas aos problemas das pessoas, poderá... Eu posso garantir-lhe que vamos falar de tudo isso nos minutos que seguem, mas eu gostava mesmo de ter a sua resposta em relação aos dados desta sondagem, a partir quer Não, ainda não, André. se de facto não Qual era foi? de esperar Sim. mais da sua parte e até que ponto para si uma derrota é algo proibido. Na semana passada, sexta-feira, saiu uma sondagem que dava um resultado de aproximação entre o PS ok. e a AD. Olha, não sabia, e que dava Zé, eu ainda o PS não à fiz. frente. Eu fiz o A mesmo nova comentário meta. na altura. Portanto, não sabia. Não nos interessa. Oh, mano, o que é isto, Sam? Ah, o caboço, mano, eu vi isto, está dito, pá. Por acaso é uma pena. Coitadinho do Doge. Coitadinho do Doge, morreu o Doge, verdade. Para comentar sondagens, a mim, desde logo porque não sou comentadora, e depois interessa-nos focar-nos Isto é uma boca para o Sebastião Bugalho, ou é impressão minha? naquilo que temos, que é o trabalho que temos pela frente, com seriedade, com tranquilidade e explicando bem a gravidade destas A eleições. sua notoriedade que se confirma nesta sondagem responsabiliza a mais nestas eleições, pessoalmente? Eu sempre assumi a responsabilidade integral por aquilo que eram as funções que me estavam confiadas. Neste caso, A Marta é Temido uma parece função uma pessoa de alegre. temporária, cabeça de lista, e assumo com toda a Oh, God, responsabilidade, Maria. como é habitual. Mete no Sebastião Bugalho, Discord. boa noite e bem-vindo também. A AD surge aqui acima dos seus 29%, meta que o Sebastião estabeleceu. Mais que a percentagem, conta ganhar ou perder, isso é que é decisivo para si? Eu acho que nenhum de nós se apresenta a eleições para perder. Nenhum de nós, inclusivamente nesta mesa. Eu, antes de mais, permita cumprimentar a RTP na pessoa do Carlos Daniel, cumprimentar todos os membros do painel e cabeças de lista das demais candidaturas. Bom revê-los ou vê-los pela primeira vez. Mas para não fugir à sua pergunta, Oh, mano, o Sebastião parece genuinamente que é um robô programado. Lupo, obrigado pelos 9 meses, meu. Thanks, man. Obrigadíssimo. Muito obrigado. O gajo parece um robô, mano. Obrigado, Lupo. Obrigado pelos 9 meses. Thanks. Obrigadíssimo. Cá para mim, o Sebastião Bugalho é uma inteligência artificial que a AD programou. Carlos Daniel, Ele se calhar não existe. Alguém tem provas que o Sebastião Bugalho exista, mesmo. Nesse sentido, mais do que uma fasquia eleitoral, para si o objetivo é ganhar.
Eu acho que é o objetivo É a de única todos, coisa é que darmos conta. todos o nosso melhor, apresentarmos todos a melhor equipa possível. Nós acreditamos que temos a nossa melhor equipa possível, um programa que cative e que motive as pessoas e ter o resultado que prove que contamos com a confiança dos portugueses. Mano, vocês já imaginaram um futuro próximo em que a AI se vai candidatar às eleições de cada país? E as pessoas podem votar num partido feito por AI? Isto é genial. E depois é o chat GPT a governar o mundo. O Carlos Daniel pergunta-me se estou satisfeito com a sondagem. Estou satisfeito com a sondagem, mas é só uma sondagem. E em termos de mandato, Olhem, não, é não- por pessoas como o André que a inteligência artificial vai governar o mundo. É porque vai haver pessoas a dizer: se calhar vão fazer mais do que estes políticos. Olha, confio mais na inteligência artificial do que nos políticos. E pronto, depois dá merda. garante que a AD consiga mais mandatos do que teve o PSD com o CDS juntos há 5 anos. Essa Como é foi que é, a Pedro? meta que eu, numa entrevista Eu que sei, dei eu estou recentemente, sempre a dar apontei como temas uma meta disruptivos. mínima. A meta 7. E que manter a- o mundo manter dos a mortais não ligação consegue do PPE. pensar. A meta média, como o Carlos disse, e com humor, era ter mais um ponto do que a minha idade, ter os 29%. Esta sondagem já supera as minhas expectativas, mas eu estou, Não, Maria, confesso, tu trabalhas mais para a AI. entusiasmado com o nosso programa e sinto que as pessoas estão muito mais entusiasmadas com o nosso programa do que com as sondagens. Já vamos aos programas, mas estes dados era fundamental ter a vossa reação hoje. António Teixeira Correia, boa noite e bem-vindo mais uma vez também. Grande António. Pegando até nesta ideia, o senhor falava em eleger 4 mandatos era suficiente, 5 era bom, 6 era excelente. Vai ter que se ficar pelo suficiente a acreditar nestes números ou acredita que vai mais longe? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite, meus colegas de painel. Sebastião. Sondagens são sondagens. Nós começámos assim nas... O que é que ele disse a seguir? Sebastião. Ele cumprimentou o Sebastião, tipo, especificamente. Ele, colegas de painel, Sebastião. Boa noite, meus colegas de painel. Sebastião. Foi sim! Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite, meus colegas de painel. Sebastião. Mas porquê? Sondagens são sondagens. Nós começámos assim nas legislativas e acabámos de outra maneira. Já agora deixe-me fazer um paralelo, como sabe. Eu sou velejador, ainda campeão nacional em título. Opa, isto não pode ser real. Epá, desculpem lá. Porquê? O que é que... Epá, imaginem-me a mim ser político, ok? E chegar a sentar-me ali num debate das europeias e dizer: malta, deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte. E não sei se vocês sabem, mas eu fiquei em terceiro lugar no Campeonato Nacional de Karaté. Pá, queria só dar-vos... E já comecei muitas regatas atrás e acabei por vencer Epá, o Sebastião Rizzi com razão. Que parvoíce, mano. Porquê? com larga margem e já acabei e já tive muitas regatas em que eu larguei à frente e não as ganhei. Portanto, isto é uma corrida que não vai ser muito Eu sou comprida, porque velejador. faltam poucos dias para as eleições. Diga, espera lá, Mas- malta, dê-me só um segundo.
Pronto, malta, vá, bora lá. O meu pai veio-me aqui pedir ajuda para mandar uma coisa. Mas garanto que vamos pôr toda a nossa energia, minha e do André Usando a sua Ventura. metáfora, não diria que precisa da aventura do vento, mas precisa de um vento de ventura. É, ou sim, não? sim. Ele vai juntar-se à nossa campanha, o que é óbvio, porque não escondamos as coisas como elas são. Eu não sou uma figura tão conhecida como os meus colegas de painel. Sou uma Esta figura... sondagem comprova o da resto. Pois, não sei se sou eu, se é o partido, não faço ideia, mas não sou uma figura tão conhecida. É evidente que o André, além de ser presidente do partido, tem uma presença e uma... Está a dizer que se ganhar a responsabilidade não é sua, mas se perder também não, ou não é? É isso, Carlos Daniel, é Eu exatamente acho isso que ele que está a isto dizer. não- E mais do que isso, é que o André Ventura não pode ser candidato a tudo. Ou seja, o André Ventura não se pode candidatar às presidenciais, às legislativas e às europeias e às autárquicas, em todas as freguesias. O André Ventura é o presidente em tudo. O gajo acumula as funções todas e faz tudo. Não, a culpa nunca morre solteiro, ou seja, nem ganhar nem perder, a culpa não é só minha, é minha, é da equipa, é de toda a gente e do partido. Portanto, se Toda a gente ganharmos, do mundo. ficamos todos bem, se não ganharmos, também ficamos bem. Sr. Embaixador, posso pedir que me esclareça uma curiosidade? Sem Ui. querer, foi aqui furtar o papel do for Carlos rápido. Daniel. Muito rápido. Curiosidades do Sebastião. Falou em velejar e em navios e em barcos. Eu acho que uma das coisas, além do vento e além do rumo, que importa quando estamos a navegar, como dizia o Sr. Embaixador, é a bandeira que temos no topo do navio. Certo. E hoje, certamente concordará, e hoje, recentemente, um membro da Alternativa para a Alemanha pronunciou-se dizendo que ter feito parte das SS não é um crime. O Sr. Oh mano, o Sebastião Bugalho, primeiro ele esteve a pensar nesta metáfora de barcos este tempo todo. E depois, do nada, vira ao discurso. É que isto nem tem nada a ver. O que é que isto tem a ver com isto? O Bugalho está maluco. Embaixador revê-se nessa bandeira, revê-se Oh, Sebastião, mas o que é que isso tem a ver com aquilo que estava a ser? nessa afirmação. Não, de todo. Aliás, não sei se está ao corrente, mas o partido de Marine Le Pen cortou relações com a AfD hoje E o senhor por vai- causa o senhor vai- dessas... o senhor vai Já cortar? vamos a esse tema, se me permite. Esse é um dos temas que vamos Depende do tratar esta presidente noite. do Para já partido. teve a resposta. Olha o Sebastião, todo concludente. contente. João Oliveira, boa noite Eu e estou a bem-vindo perceber, também. mas está maluco. O PCP A pôr as mãos em cima do aparentemente homem. pode perder o mandato, mas mantém a representação. Isto para si é uma vitória ou uma derrota? Boa noite a todos. CDU. É que é bem constrangedor. Aos espectadores. Permita-me fazer aqui essa correção CDU. mesmo. Já corrigido. por Disse duas há pouco vezes na foi abertura. feita a referência ao Mas há um PCP. erro de simpatia. É bué das A esquisito, candidatura meu. é da Lista CDU. da CDU, exatamente, que integra, além do PCP, integra também os verdes e independentes sem filiação partidária. É pá, é bué das eu estranho, desculpa. não- Imagina, é ok tu tocares nos teus amigos, tipo... Agora, tocares num total estranho é um bocado esquisito, não? Tipo, do nada... Tocas num estranho. Pá, não sei, é esquisito. Nota ligeira que ninguém levará a mal, certamente. E Pois, nas eles devem sondagens há conhecer. muitas. E nós estamos habituados a não nos deixarmos embalar pelas sondagens, nem entusiasmados, nem desanimados. E, portanto, Sério, eu vou faremos o tentar trabalho ver que temos isso, de fazer sim, de mano. Posso tentar ver. E julgo Pá, eu, Diogo, o põe lá trabalho mais esse som lá importante que há a nos fazer reacts. ainda, porque não há neste momento votos nas urnas nenhuns, que é o de convencer os portugueses, Não. têm mesmo que votar, naturalmente, votando na CDU para dar mais força a quem no Parlamento Podemos Europeu fazer isso a seguir. assume uma voz insubstituível e ímpar na defesa de quem trabalha, e com as razões concretas e de substância que justificam o voto na CDU. E esse é o combate que vamos fazer até ao final A da verdade é campanha. que se conseguir para 5% fica mobilização. acima da votação em termos percentuais nas legislativas. Não faço métricas em relação a isso, sobretudo em comparação entre eleições que são completamente distintas. Farei o melhor que posso para mobilizar os portugueses para o voto na CDU, também como uma forma de contrariar a abstenção e, sobretudo, dar expressão àquilo que é a necessidade de mais força no Parlamento Europeu para defender o povo trabalhador, porque para defender banqueiros e grandes interesses, já lá há muita gente, é preciso mais força para defender quem trabalha. Muito bem. As sondagens, não agora esta sondagem concreta, Thanks. católica para a RTP Antena 1 e Pública, as sondagens em termos europeus Não. estão a apontar para um avanço das forças eurocéticas, com reforço particularmente significativo dos partidos de extrema-direita, seja de pendor mais nacionalista ou mais conservador. Em alguns casos, como França, Países Baixos ou Bélgica, podem mesmo ser os partidos mais votados e com uma participação significativa, um apoio significativo na Alemanha, na Itália, que são também dos países mais populosos da União. É daqui que parto, Sebastião Bugalho, para a minha pergunta seguinte.
Se o respeito pelos valores europeus é algo assumido no momento da adesão por qualquer país, por amor de Deus, à vontade. até que ponto devemos admitir ou, pelo contrário, afastar a hipótese de suspensão de voto de um país em determinado momento por não cumprir estes valores ou, no limite, até a expulsão desse país da União Europeia? Expulsar o país da União Europeia, eu diria que só num caso absolutamente limite. Obviamente que há princípios fundamentais dos quais não abdicamos, mas eu diria que a tolerância à divergência tem servido para fazermos um caminho em comum. Seria, por exemplo, impossível ter respondido à guerra da Ucrânia, à invasão russa ao território ucraniano, com divergências no seio da União Europeia. Certo. Agora, isso também não nos pode inibir de manter a defesa da democracia, a defesa do Estado de Direito e a defesa O desses... Sebastião tem falado desses... da circunstância de alguns países, Exatamente. particularmente a Hungria, a Polónia, até Malta. Exatamente, mas nós, ou seja, nós não deixamos Mas não, de ser Genga, já críticos, está como feito. o Carlos Daniel ainda agora Estava acabou de fixe, dizer. mano. Nós Sim. vamos manter esse posicionamento crítico e, sobretudo, atento, mas daí até à expulsão correríamos o risco de afastar ainda mais aqueles que já estão afastados. O que é que eu quero dizer? Mas a hipótese de suspensão de direito de voto, prevista no Tratado Europeu, é um passo anterior. Eu julgo que se está previsto no tratado, por alguma razão é. E deve ser aplicado mais vezes ou não? Eu diria que, neste momento, quando estamos a enfrentar uma guerra, e isso, aliás, é consensual nesta mesa, que a Europa tem que estar unida para enfrentar a ameaça de uma invasão pela primeira vez desde os anos 40 do século passado, quanto mais unidos, melhor. Seria quase autofágico a Europa dividir-se por dentro, em vez de se unir para responder à ameaça da guerra de Vladimir Putin. Eu julgo que, neste momento, temos que defender o Estado de Direito, temos que defender a democracia, mas que a coesão europeia é fundamental, inclusivamente não só na defesa da democracia, mas na defesa da coesão social. Como é Para lógico. lhe responder de forma direta, continuaremos atentos, até porque parte desses critérios também serão os mesmos que, por exemplo, serão determinantes para o alargamento. Os países que querem entrar na União Europeia têm que cumprir, por exemplo, com os critérios de Copenhague. Portanto, não poderíamos viver numa realidade um pouco Alternativa. contraditória, que seria os países que querem entrar cumprirem com mais critérios do que os países que já cá estão. Certo. Isso nós não aceitamos. Isso não faz sentido. Marta Temido, também neste contexto de um avanço da extrema-direita, como é que é possível lidar com esta mensagem, que aparentemente pode cativar até um quarto dos eleitores europeus, e como é que se faz com que esses países, que fazem parte da União, respeitem os valores essenciais? Bom, vamos lá ver. Nós vez. entendemos que o respeito pelos princípios do Vamos lá Estado de ver. Direito é absolutamente essencial. E não matá-los. podemos condescender. Nem quando determinados Achei Estados que ela ia membros, dizer isto de mesmo repente. que já tenham, sejam Estados-membros, violem esses princípios. Aconteceu recentemente assim, é matá-los a com todos. um dos países E europeus está resolvido. e foram, aliás, há Era o que eu algumas achei que a Marta situações onde iria isso dizer. esteve em causa e foram E percebeu-se a aplicadas. dificuldade que foi. Exatamente, e percebeu-se a dificuldade que foi. Como é que é a bala? Mas, RPMs. independentemente da aplicação dessas regras aos Estados-membros, nós também não podemos esquecer que há determinadas forças políticas que tendem a ter maior presença no Parlamento Europeu, que elas próprias defendem um conjunto de ideias que podem pôr em causa alguns princípios que são princípios Concorda com a europeus. senhora von der Leyen quando diz que esta eleição é um combate também entre as forças democráticas e os próximos de Putin? O que me parece é que a senhora von der Leyen não sabe de que lado é que vai ficar em relação a esse combate. Ei, não Porque, sabe. Nós vimos no fim de semana passado, aqui na nossa vizinha Espanha, uma convenção de partidos de extrema-direita, ultradireita. Vimos um conjunto de partidos, desde conservadores, renovadores, até Identidade e Democracia, ou seja, várias famílias da direita conservadora e da extrema-direita sentadas à mesma mesa. Afirmações absolutamente inaceitáveis do ponto de vista do E o que é que respeito von der ao Leyen Estado devia de ter Direito. feito? E a senhora von der Leyen, pelos vistos, diz, e a AD, pelos vistos, Não, vive ainda bem não, com Bala. isso, Há muita é coisa que para ver hoje. é possível, dependendo dos resultados eleitorais, admitir parcerias com estas forças políticas. Marta, E isso Marta, preocupa-nos imensamente, porque é exatamente isso Marta. que está em jogo e que eu penso que é preciso, não é dramatizar, isto não é politiquês, mas é dizer às pessoas o que é que está em causa nesta eleição. E é Réplica, isto que está em Sebastião, por causa. favor. Não é preciso ser uma réplica. Ou eu ouvi mal, ou a Marta Temido poderá ter-se expressado mal. A Marta Temido não pode acreditar, nem vir aqui dizer aos portugueses que a Ursula von der Leyen está mais do lado daqueles que são pró-Putin do que daqueles que estão do lado da democracia, por uma razão simples. Se não fosse... Deixa-me terminar, por favor, Soutora. Se não fosse a Comissão e se não fosse o esforço da Presidente Ursula von der Leyen para manter a Europa unida, quando a Europa continental foi invadida por um país externo, chamado Rússia, se não fosse Ursula von der Leyen, a Ucrânia já tinha sido derrotada. Portanto, doutora Marta Temido, nós podemos discordar sobre tudo e certamente que temos divergências programáticas, mas não podemos vir dizer aos portugueses e aos europeus,
porque é injusto, que a senhora van der Leyen está mais próxima daqueles que estão ao lado de Putin Temido, do que a aqueles que resposta, estão ao por lado favor. da democracia. Não sou eu que digo. Isso não tem... Foi a senhora que disse. Não, Von desculpe. der Leyen opens the door, abre a porta à extrema-direita. Isso não quer dizer desculpe. que ela esteja do lado de Putin. Mostra a notícia, doutora. Está aqui. Mas mostra a notícia. Está aqui, fica aqui. E é Mostra- facilmente mas acessível. mostra a notícia. O que está em causa é que Mostra a a notícia, senhora não Van notícia. der É lá, mostra a notícia, mulher. É para mostrar a notícia. Leyen... político. Eu sei Mostra lá o isso, papel. isso é que estou a pedir para mostrar. Trouxe o papel, mostra o papel. Mas mostra lá a notícia. Oh, Sebastião, Mas mostra a notícia. mas diga lá o que é que não está correto Mas na mostra a notícia. notícia. Mas qual é a sua dúvida em relação à Não, notícia? é porque a Eu não doutora... sei o que é que está incorreto se não consigo ver, minha senhora. É que a doutora Marta Temido, mais uma vez, Sim. ou certamente se está a expressar mal e não está a fazer por mal, eu acredito que sim, ou então não percebeu o que está nessa notícia. Entalou-a bem o Sebastião aqui, vou já dizer. Porque a Ursula von der Leyen, de facto, abre a porta aos conservadores e Bem, eu acho que a Marta Temido está com vontade de lhe espetar um chapadão. reformistas, ok? Mas não podemos amalgamar o grupo da identidade e da democracia com o grupo dos conservadores e reformistas. E eu nem sequer sou desse Em grupo relação e dessa família. Unicamente porque Não. tem uma perspectiva diferente sobre a Rússia. Mas acha que é pouco ter uma Não, acho que perspectiva há mais diferente sobre coisas a além Rússia? disso. Ou É, doutora para si Marta essa é a Temido? sua linha de demarcação. É a não, Porra, isso é perspectiva- suficiente para mandar abaixo o argumento que a Marta estava a dar. Então, se tem uma perspectiva diferente sobre a Rússia, então a Ursula von der Leyen não está mais próxima dos partidos. Como assim? Isso é um erro de semântica, então, e é grave. Não é a minha única Usar Tudo isso. o resto, que respeito pelos direitos humanos, que era disso que estávamos a falar, está direito. Não é assim, eu acho que sabemos todos que não é assim. Mas, Marta Temido, obviamente... Para acabar, Quer dizer, deixa-me terminar. Sebastião. Olha lá, malta, é assim, eu não conheço os contornos desse caso. Tanto quanto sei, foi um caso que foi arquivado. Vocês não acham um bocado perigoso estarem a fazer afirmações sobre uma pessoa e dizer não, ele batia na... Pá, malta, isso é um bocado perigoso, malta. Sendo que o caso foi arquivado e não foi deferido em tribunal que isso aconteceu, é um bocado perigoso vocês estarem a fazer afirmações dessas sem saberem as situações, malta. Não acham? Digo eu. Eu não conheço a situação, nem conheço o rapaz de lado nenhum para o estar a defender. Nem tão pouco simpatizo muito com ele. Mas acho que essas situações que ainda por cima são da esfera privada pessoal, pá, é um bocado grave. Não acham? Tipo, fazer essas afirmações. Tipo, pá, digo eu, percebem? Não sei, man. Acho que é muito perigoso. Acho que é muito perigoso fazer uma afirmação dessas sem ter a certeza. E vejo demasiadas pessoas a usar isso para atacar o gajo. Ou seja, é que isso nem sequer é política. Isso são coisas da esfera privada do rapaz que vieram a público por causa dos tribunais e por uma denúncia, ou seja, o que for. E que, tanto quanto sei, o caso foi arquivado, nunca se reuniu provas suficientes que isso aconteceu. E continua-se a acusar e a dizer com todas as letras que ele fez isso. Pá, é bué da grave isso, desculpem lá, malta. Se vocês não estivessem atrás de um chat, isso era motivos para um processo de difamação. Não sei se vocês entendem isso. Mas é grave essa merda. Acho que temos Isso é todos mesmo grave. a obrigação de sermos sérios nesta matéria. E estamos a ser. Não me diga que não estou a ser sério. Não é isso que eu estou a dizer, doutora, mas repara uma É, coisa. percebi isso. Obviamente, Não, pá, é até que não é a estúpido. mesma coisa para Eu acho ninguém. que é Nenhum parvo. português compreenderia que fosse a mesma coisa um partido ser a favor de Putin e um partido ser a favor da Ucrânia. Mas Isto Está não com é a mesma vantagem já coisa. no tempo, claro. não é a Só mesma mais alguma coisa. coisa sobre este tema está Valérios, esclarecido. como é que estás? O que está em causa é que há dois Acho que não partidos pode valer de tudo, malta, extrema-direita no Parlamento Europeu. E já vamos falar e duas mais disso famílias também neste debate. nas quais se incluem. E, portanto, aquilo que o Sebastião um bocado está a dizer é que há uma extrema-direita mais pura do que outra Não, e Vou uma ouvir mais... os restantes não participantes foi deste isso que eu- debate. não António foi Teixeira exatamente Correia, isso que eu disse. já foi aqui citada a convenção do Vox e permita-me lembrar uma declaração de André Ventura quando diz: temos de dizer à Europa que não é possível continuar a permitir a entrada massiva de imigrantes islâmicos e muçulmanos. Este tipo de declaração representa os valores europeus aos seus olhos? Era capaz de dizer alguma coisa parecida? Ora bem, em primeiro lugar, e antes de entrar nesse tema, eu gostava de dizer que Pois, Paulo, complexo. sistematicamente caracterizar o Chega como partido de extrema-direita é Imagino. profundamente errado. Para já, Imagino porque a que seja extrema-direita complexo. é um regime totalitário, neonazi, neofascista. Como que o Chega- espero que... a Rússia. Para já, porque a extrema-direita é um regime totalitário, ok, neonazi, extrema-direita. neofascista, que o Chega repugna totalmente. Repudia totalmente. Aliás, o Chega é um partido com 5 anos que não se revê em ideologias caducas e que, de facto, estão mais perto do Partido Comunista do que... Mas qual é a designação mais certa no seu É entendimento? um partido conservador. É um partido conservador, seguramente. O Chega é um partido conservador e é um partido que não é de todo. É só a favor comparar o Chega do com o CDS. Putin. Não é Pelo preciso contrário, fazer acho que um exercício o muito Pastor Gouveia já há maior. bocadinho disse, aqui nesta mesa, pelo menos nós,
somos totalmente a favor da Ucrânia e contra a questão da Rússia. É hoje que António Teixeira Correia vai assumir que o Chega deve mudar de grupo na Europa. É exatamente isso. Andam sempre a aplicar comigo. Acaba de dizer que é conservador, que não é radical, que não é O extremista. Soutor vem para o debate dizer que é conservador. Então vá para a família dos conservadores. Posso esclarecer o assunto? Então vou esclarecer o assunto. Ele vai dizer outra vez que foram convidados pelo ID quando o Chega ainda era um partido pequeno e precisava da força. Vai haver uma votação no dia 9 de março. Não é a altura, neste momento, para nós debatermos qual é a família a que pertencemos e vamos esperar quais são as votações nos vários grupos e nas várias famílias. 9 de junho. Mas ele enganou-se. Mas a questão é... claro que é relevante. Como assim não é relevante? Então as pessoas vão votar sobre numas eleições que nomeiam deputados que vão integrar uma determinada família política, que já integram, na verdade. Como é que isso não é relevante? Como é que isso não é uma informação relevante? Que disparate! E nessa altura poderá eventualmente haver uma negociação para aumentar a base de apoio à base conservadora em que o Chega se insere. É evidente que... O Chega está a moderar-se, ponto final. E está num processo de moderação que vai afastar muitos dos eleitores do Chega, porque muitos dos eleitores do Chega acreditam genuinamente nas patacoadas que o Chega andou a dizer durante anos para chegar ao poder. Mas sincero, hoje ou pode Não, dizer para ter que relevância vai inserir neste no caso. futuro. se vai inserir, está a dizer? Não, exatamente. Ou seja, podem vir, inclusive, haver soluções que neste momento as pessoas não sabem que estão em cima da mesa ou não estão em cima da mesa, mas podem estar. E, portanto, tu chega, uma vez que... Podem existir soluções que as pessoas não sabem que estão em cima da mesa, mas que podem, ou que não estão em cima da mesa, mas que podem estar. As votações estiverem terminadas, uma vez que o número de deputados ao Parlamento Europeu das várias famílias estiver apurado, uma vez em Bruxelas, esperamos nós lá Correndo estar. tudo como o Chega espera, acabará por aderir aos conservadores e reformistas da Sra. Meloni. não disse isso. Eu disse... Estou eu a perguntar. Não. O que vai acontecer é que vai seguramente haver negociações entre as várias plataformas políticas. Esta novidade que houve hoje da saída do corte de relações entre o partido de Marine Le Pen e a AfD é um bocadinho game changer. Mas não tenham dúvidas que os próprios broncos já estão a perder a esperança no Chega. E isso é problemático porque se não for o Chega é outro partido e todos sabemos qual é que é a alternativa ao Chega. Todos sabemos. Neste aspecto. Portanto, é importante. O António Tanja de vez em quando anda aqui um estrangeirismo. Realmente, pá. Não fosse ele uma pessoa que está sempre a usar estrangeirismos. Realmente essas pessoas que realmente usam bué de estrangeirismos. No outro vídeo eu fiz este comentário em live e houve um gajo que foi lá comentar exatamente o mesmo. O pessoal comenta exatamente aquilo que eu digo que o pessoal vai comentar. E tem graça, porque efetivamente é giro. Tanto que as O que pessoas... está a dizer não coloca o cenário, por exemplo, de uma aproximação entre os dois grandes grupos da direita, Porquê mais que à não? direita. Pergunto-lhe. Não ponho. Ponha em Então, cenário essa o que é que aproximação. muda no jogo se depois se juntam a seguir? Não é junto a seguir, eles bem não estão juntos. Exato. Então, se Acaba de dizer, houver- afastou-se se Le Pen houver- e a AfD, mas depois Mas poderão se estar houver, juntos no mesmo mas se grupo, houver, é o que está a mas se dizer. houver condições para que esses grupos se aproximem, é evidente que a AfD vai ter uma votação bastante grande. Eu aí não resisto à pergunta. Então aí o senhor, enquanto conservador, vai voltar a estar com os extremistas e radicais. Não. Ficamos sem perceber. Não, mas é que não posso estar... Não posso... Aliás, campeão de velejador. O senhor embaixador há bocado condenou aquilo que a alternativa Sim, para a mas- Alemanha disse. mas eu não Agora posso- está a dizer que afinal se aproxima da AfD. Não, uma possibilidade. No futuro. Depende dos resultados? Não, depende de como é que as famílias vão orientar, porque não é só a nossa. E não é só a Sra. Van der Leyen. Aliás, nós não apoiamos a Sra. Van der Leyen, também para responder à sua pergunta. Não foi o ADN, não foi a alternativa ao Chega, não é o ADN, atenção. Não por ela se aproximar ou desaproximar ou ser apoiada pelo PPE, mas sim por causa de casos de corrupção e de casos em que ela... Mas só para ficar será claro e menos antes de fecharmos, permitidos. o senhor coloca a hipótese do Identidade e Democracia e dos conservadores e reformistas estarem juntos no próximo Parlamento Europeu. Pelo menos não exclui isso. É o que está. Não excluo, que não quer dizer que considero. João Oliveira, isto aumenta o perigo diferente. da direita mais à direita? Pá, não? o homem fugiu a todas as perguntas, é inacreditável. Vamos ver uma coisa, esse perigo está colocado já há muito tempo. Aliás, há até um
Mas pode elemento... crescer muito um grupo parlamentar europeu. E há um elemento óbvio em relação a tudo isto, quer dizer, um ambiente de concorrência, de competição, de fraturas Foi. entre países, fraturas Zuma, sociais claro que dentro dos foi. próprios países, não pode dar resultados de Eu sou a mesma. democráticas mais robustas, abre o espaço a soluções antidemocráticas e reacionárias, incluindo a extrema-direita. E esse caminho é o caminho que tem sido feito nas últimas décadas, e particularmente com o agravamento das injustiças e das desigualdades, e com essas clivagens sociais que se vão acentuando. Esse é o caldo de cultura do qual nasce a extrema-direita. Agora, há aqui um elemento que é um elemento evidente. Há uma sã convivência da União Europeia com a extrema-direita. Quando nós olhamos para a Hungria, para a Itália, para as relações que existem entre as instituições europeias e esses países, dos dirigentes, dos principais dirigentes da União Europeia e das principais instituições da União Europeia, aquilo que se encontra é uma sã convivência. Fora umas guerras de alecrim, manjerona, no fim tudo acaba bem. E porquê? Porque a extrema-direita não põe em causa nem o militarismo, nem o neoliberalismo. Por exemplo, em relação à Hungria, houve episódios de maior confrontação. E no fim, depois acaba por ter que tudo se resolver, porque ainda assim o mercado da Hungria é o mercado da Hungria e, portanto, do ponto de vista João económico, Oliveira fala da tudo isto Hungria, tem que eu se não consigo deixar de lhe perguntar. O PCP, a CDU, votou contra censuras à Hungria em relação a desrespeito pelos direitos humanos. Repare uma coisa. Como é que se consegue perceber isso? Carlos Daniel, nem a União Europeia... É que é a mesma Hungria. Repare uma coisa, nem a União Europeia é uma polícia da democracia, nem a senhora von der Leyen é uma boa chefe de esquadra. E o problema que está colocado é que o posicionamento que as instituições europeias assumem, inclusive em relação à questão das sanções, vai, em alguns casos, direitinho ao quadro de que essas forças reacionárias antidemocráticas se alimentam. Sabe que nós temos relações muito solidárias com quem na Hungria dá combate ao Sr. Orban e às políticas do Sr. Orban. E essas pessoas que na Hungria... Mas a verdade é que essas pessoas estão a perder, João Oliveira. É a independência do poder judicial, é o respeito pela comunicação social livre. Não, mas eu vou-lhe dar tempo. O tempo está ali contado e eu vou querer ouvir. Só estou a pedir isto porque já noutros debates fui sendo interrompido e depois... Mas já fez muitos comigo e sabe que eu normalmente não desfavoreço seguramente. Mas deixe-me dizer porque isto é muito importante. É que quem na Hungria combate o Sr. Orban e as políticas reacionárias antidemocráticas do Sr. Orban também não aceita sanções da União Europeia que acabam por recair sobre o próprio povo húngaro, permitindo até o posicionamento de vitimização do Sr. Orban e daquelas forças antidemocráticas. Isso é exatamente o contrário que é preciso fazer. Repare, o único combate que é verdadeiramente eficaz à extrema-direita é o aumento dos salários. Da democracia. É o respeito pelos direitos sociais. É a garantia da igualdade. É a garantia da liberdade e da democracia. Mas a verdade é que a extrema-direita, vamos chamar assim por facilidade, está a aumentar a sua base de apoio na Europa. Carlos Daniel, e porquê? Portanto, não há mais nada a fazer do ponto de vista institucional na União Europeia em relação a essas coisas? Há de haver muita coisa a fazer. É óbvio que há muita coisa a fazer. Agora, aquilo que há a fazer não pode ser aquilo que acaba por servir a essas forças. Mas se há regras, se há valores definidos no tratado... Carlos Daniel, o problema que está colocado é um problema de fundo relativamente às condições de vida que as pessoas têm, à negação dos direitos que as pessoas foram conquistando e ao enquadramento que é dado a isso e com um aspecto muito particular, que é a apropriação que, em muitas circunstâncias, a extrema-direita faz de posições justas que são completamente contrárias ao seu projeto político. A extrema-direita tem um projeto político aqui não consigo discordar. Reacionário e antidemocrático. Aqui não consigo discordar do João Oliveira. Obviamente, não assume isso. Mas, no entanto, não discordando do João Oliveira, tenho a dizer exatamente o mesmo da extrema-esquerda. É que o PCP faz exatamente o mesmo. Só que do outro lado da barricada também se mete do lado das causas justas e do povo e do vamos ajudar os pobrezinhos e o caraças, e depois é o que se vê, não é? Abertamente, porque assumindo isso abertamente, ninguém naturalmente daria apoio a forças dessa natureza. Tem que mascarar o seu discurso. E mascaram esse discurso com posicionamentos destes aqui, sinceramente, mascarar esse há mais a fazer. Duas coisas. É Além da utilização do artigo 7º do tratado, que já foi aqui referido, há a questão da condicionalidade financeira no acesso a fundos, que é uma solução recente e que permite e que, estamos aqui a falar em tratados, também contestável sob alguns para pontos mim, de sou vista, a favor do Tratado de Tordesilhas. Hungria Ter alguma eficácia. Mas em relação ao artigo 7º, o que está a dizer é que admite lado, a suspensão mais vezes, que possa acontecer mais vezes, a suspensão do direito de voto? Para mim tinha que se fazer era o Tratado de Tordesilhas voltar outra vez, que era Espanha e Portugal eram donas do mundo, acabou. Penso que sempre que esteja em causa aquilo que é a observância dos valores do Estado de Ninguém Direito, opina mais. tem-se utilizar os mecanismos. As regras são para se cumprir. Agora, eu acho que nós falamos muitas vezes de extrema-direita... E dávamos o Algarve à Espanha. E dizemos... Aliás, o Algarve se calhar era demasiado. Dávamos ali a zona de Olhão, dávamos a Espanha... Com verdade.
que está em causa aqui a posição que se tem em relação Só para equilibrar a à balança. guerra na Ucrânia, etc, etc. Mas nós estamos a falar de coisas que têm a ver com o dia-a-dia das pessoas. Nós estamos a falar troca de de escolhas óleos, relativamente às políticas migratórias. Nós estamos a falar de escolhas relacionadas com os valores Olha, e o ambientais. Barreiro? Nós estamos a falar de escolhas os dois relacionadas para- com os valores, com os para direitos Espanha. sexuais e reprodutivos das mulheres. Nós estamos a falar de uma Europa que avança versus uma Europa que retrocede. Muitos destes partidos, aliás, a própria AD, vamos e venhamos, têm no seu seio partidos que são anti-europeístas, que querem referendar a permanência na União Europeia. E, portanto, é disto que eu falo quando digo que é efetivamente... Está a falar de quem? Estou a falar do Partido Popular Monárquico. O PPM. Estamos a dizer que a Europa está sob ataque. E não é apenas um ataque por uma guerra que está às portas. É um ataque aos seus valores essenciais Mas o Partido e um ataque Popular a uma Monárquico visão tem algumas- solidária da Europa que se está a algumas esboroar. expressões E não são a nível projetos nacional. de direita tradicional que convivem bem com extremas-direitas, porque elas são Oh, mais pá, ou menos palatáveis, que nos levam a oh, resolver estes Marta. problemas. Sr. Bugalho, Posso responder, Carlos? se for rápido, para avançarmos para outra página. Só para ficar claro e para sermos verdadeiros, a Ursula von der Leyen não olha apenas como o apoio à Ucrânia, como a sua linha de demarcação para os extremos, sejam os extremos mais à esquerda ou os extremos mais à direita, mas neste caso em concreto, Desculpem. os extremos mais à direita. A atual Presidente da Comissão, que é recandidata e é apoiada Pelo PP. pela AD, E pela AD, que é do PP. aponta também à garantia do Estado de Direito e do europeísmo como condições. Portanto, não é só, ao contrário do que estava a dizer a doutora Marta Temido, apoiar a Ucrânia. Não é só, é muito mais do que isso. E deixa-me dizer aqui uma coisa. É verdade que os extremos e a extrema-direita também ameaçam o Estado de Direito e a democracia. Mas eu gostava de dizer aqui uma coisa. Eu não posso aceitar, a Aliança Democrática não pode aceitar lições de moral, de conivência e complacência com a extrema-direita da parte do Partido Socialista. Eu sei que a doutora Marta Temido ainda era deputada na Assembleia da República e não estava no Parlamento Europeu. Mas só para ficar claro para os portugueses, os socialistas na Europa e o grupo mais à direita no Parlamento Europeu, portanto, o grupo de que faz parte a Alternativa para a Alemanha, que diz que fazer parte da SS Eu disse não era que um tinha que ser crime, rápido. votaram juntos 823 votações. A Marta Temido tem toda a razão que diz que isto não é só sobre a Ucrânia, também é sobre direitos, democracia, ambiente, transporte... Mas falemos então sobre a transportes. Ucrânia, Deixa-me só- Sebastião, tem deixa-me de só- deixa-me só avançar. terminar, Carlos. Sebastião preparou-se bem para isto. RH, obrigado pelo sub. Thanks, man. Obrigado. Muito obrigado, man. Thanks, man. Vai lá a cena, vai lá, na boa, vai lá. Como se posicionou o PP em relação a essas votações. Os socialistas europeus e a extrema mais direita do Parlamento Europeu votaram juntos 37% das vezes no último mandato. E como se posicionou o PP em relação a estas votações? Espero que a doutora Marta Temido, neste seu novo Uma mandato, resposta, faça uma diferença. resposta rápida. Estava a dizer. É evidente que não há qualquer semelhança entre aquilo como é que que votaram são... 823 como é vezes que... juntos? Sebastião Bugalho, isso é um artifício para atirar um número para cima Não da é um mesa. número, e dizer, é verdade. Votaram juntos em 883 Votaram Vamos avançar. 37%. Quais está... Sebastião dizer Bugalho, que este para Não Não podemos estar a posso dizer esgrimir que esses números agora, Por João amor de Oliveira. Deus. Como há pouco fui interrompido, acabei por Isso é artifício. Não é artifício, Ai, é, é. perderam as votações. Está bem, já votação vamos tem falar, artifício. já vamos falar Sebastião, sobre Marta, votações e já os sentidos de voltamos. voto. João Oliveira. Acabei por perder um elemento, aquilo que estava há pouco a dizer, já não tem o encaixe que tinha há pouco, mas aqui assim, também tenho que gerir insisto. tempo. Pronto, mas tem que ver com o seguinte: A Marta Temido parece, nonetheless, tipo, fora de políticas, parece uma senhora simpática. Parece uma senhora simpática. Parece a mãe de alguém. Parece a mãe de um colega nosso de escola, a quem íamos jogar PS2 a casa e fazia sandes. Tipo, ao lanche. Sabem? Não parece ué. Tipo, parece a mãe de um colega qualquer, a quem íamos a casa jogar Need for Speed e ela no final trazia o lanchinho. quer dizer, do ponto de vista das opções políticas e do futuro que vamos ter nos próximos anos, é importante no Parlamento Europeu haja não quem acho verdadeiramente de combate não é apenas o combate à retórica à extrema-direita. É quem, do ponto de vista factual, contribua para políticas que invertam o caminho que tem Não conduzido à tragam luta isto. da extrema-direita. Não tragam Ora, isto para isto parvoíce. significa- Não isto estou a significa o diminuir quê? a senhora como política. Hein? Estou só a dizer que tem azar na sua vida pessoal. Acredito que seja uma excelente mãe que recebe as crianças amigas dos filhos em casa. Acredito nisto. Não estou a diminuir o papel da senhora como deputada ou ministra, ou seja o que for.
é verdadeiramente em matéria de asilo, em matéria de garantia de salários, em matéria de combate ao desemprego e à precariedade, em matéria de imigrações, de discriminação, de racismo, de xenofobia, é preciso inverter as políticas que são feitas. E isso, naturalmente, tem uma exigência de base nacional. Há políticas nacionais que têm que ser feitas nesse sentido, mas há no Parlamento Europeu uma exigência de afirmação dessa linha, desse sentido, desse projeto bem, e alternativo. vamos já a Mas essas isso não se políticas- faz... Carlos Sandro, mas deixa-me concluir com isto. Isso não se faz... Se concluírem todos durante isso muito não se tempo, faz. não avançamos para outros temas. Acho que ainda está muito desequilibrado. Não, vou concluir. mas os temas que quero tratar... Era mesmo só a frase que queria acabar. É que isso não se faz com alianças como aquelas que nós acabámos de encontrar na Holanda, que juntam as famílias políticas do PSD e do CDS, da Iniciativa Liberal e E do eu Chega. vou despedir agora, Mas Sr. Bugalho, e junta a começo sua por si família uma política, abordagem o junta a mais sua família sucinta que política. puderem em relação a esta questão da defesa, do eventual investimento na defesa, mas começando até por esta frase que é relativamente controversa do O António Almirante Tangere Gouveia que Melo, fala. dizendo: podem ter a certeza que se a Europa for atacada pela NATO, se for atacada e a NATO nos exigir, vamos morrer onde tivermos de morrer para defender a Europa. Concorda com isto? Eu tenho todo o respeito institucional e pessoal pelo Almirante Gouveia Melo. Tenho ainda mais respeito pelo trabalho que ele fez para salvar Portugal da pandemia com a coordenação do processo de vacinação. Mas quero só dizer aqui que aquilo que ele está a dizer é um disparate autêntico e este senhor está completamente maluco. Mas devo-lhe dizer, e digo com humildade, que afirmações sobre o futuro da vida dos jovens portugueses, numa democracia, devem ser feitos por democratas eleitos pelos portugueses. E não, no meu entender, com humildade, pelo chefe de Estado-Maior da Armada. Foi clara a sua resposta. Marta Temido conhece bem Gouveia Melo. Que leitura é que faz desta frase? Pá, imaginem, o António Tangere está com 4 minutos. Eu, por acaso, gostava de ouvir a perspectiva do António Tangere, que foi diplomata, sobre esta questão e do Chega. Nós entendemos que a eventual ideia de envio de tropas para o terreno é admitir a escalada daquilo que se passa hoje num contexto regional para uma eventual guerra mundial. E, portanto, há que utilizar uma grande prudência quando se fazem as análises sobre essa possibilidade. Nós, Eu sou só António Tangere, dizia, olha, desculpe, posso falar sobre isto? inequivocamente, inquestionavelmente, estaremos sempre ao lado do povo ucraniano. Correto, em que é o nosso sentido? compromisso Mas ao desde o dia de primeiro hoje, momento. Sem dúvida, até hoje foi a pessoa do Chega que eu vi a ter uma postura mais correta e mais cordial. Sem dúvida, de longe. Não só Em militares termos portugueses, militares, mesmo humanitários, militares europeus, ninguém no Se terreno. fossem todos os Humanitários, deputados, se fossem os deputados do Chega fossem todos apoio assim, de estávamos mais bem. equipamentos, continuação de iniciativas políticas no sentido de avançar por Mas uma o apoio fase militar seguinte. de que fala O no apoio seu militar manifesto? Não vi. tem esse enorme risco. Nós não falamos de apoio militar. Falo de- No apoio militar no sentido Militar, de tropas. sim. Não, vamos lá Sim, ver. termos políticos, diplomáticos, humanitários, financeiros e militares, como Militar, acabo de dizer. mas no Militares, eu sentido pergunto, acaba da no envio continuação de daquilo tropas, é que isso? tens. Exatamente. No sentido da continuação daquilo que têm sido os esforços que têm estado a ser realizados. Que, aliás, eles conheceram um desenvolvimento interessante, positivo, com a possibilidade de aquilo que eram as sanções a fundos russos serem utilizados para reforçar Tangere o apoio Correia. militar à Ucrânia. Como é que lê esta declaração e até que ponto acha que é preciso admitir o envio de tropas para o terreno? Bem, essa declaração, eu penso que é mais uma declaração de intenções do que propriamente uma declaração de que vamos efetuar. Para já não temos ninguém para mandar para lado nenhum. Falou bem, falou. As Forças Armadas Portuguesas foram convenientemente destruídas durante os últimos anos. Nós, para mandar uma força também de companhia para a Roménia ou para a República Centro-Africana, nós temos que rapar o texto dos homens que temos operacionais. É verdade. Depois, o desinvestimento na defesa, que eu estou farto de falar da indústria de defesa, deixa-nos perfeitamente vulneráveis Ninguém e quer saber perfeitamente desarmados perante qualquer tipo de ameaça. Portanto, aquilo que no fundo a sua pergunta faz é: será que nós temos que de alguma forma Dar investir ouvidos na ao Almirante Gouveia Melo. defesa? Sim. E onde é que com vamos certeza. buscar o dinheiro para isso? É que é muito dinheiro Não, que está em cima da mesa, já em função apenas do que está, Não, do que está atenção. acordado, do que está acertado. Atenção, porque quando eu falo em indústrias de defesa, não quer dizer que tenha que haver necessariamente um investimento público, pelo contrário. Infelizmente, são indústrias que são rentáveis. E, portanto, pode ser uma PPP ou várias PPPs em que os privados fazem parte já não do disse negócio, isto. digamos assim, e que o Estado controla, quer o fabrico e a distribuição. Mas qual é o retorno para os privados neste caso? O privado dos Estados é o retorno de uma indústria normal.
Isto é qualquer coisa que mostra bem o que é que está em cima da mesa hoje nesta discussão. Não, mas atenção, espera aí, dito isto, Eu é acho que evidente que nós não esta somos sua de todo afirmação- belicistas. Nós Não preparamos, somos. nós Parcerias fortalecemos a público-privadas paz em matéria de guerra. para prevenir a guerra. Mas O qual lucro- guerra? Mas qual Não é guerra? o envio de tropas em regime de parceria Em última público-privada. análise, é assim, tem que ser uma opinião concertada por todos os Estados-membros. Mas desculpe, Nós senhor, não somos. doutor, nós como não é somos, que é uma parceria pública? Eu não, gostava mas- mesmo de não, perceber. a indústria de defesa. Não estou a falar das tropas, estou a falar da indústria de defesa. Ah. Bom, e então o que eu estou a dizer. A economia de defesa também tem um componente privado. não é? Não, mas não era disso que estávamos a... Mas, João parecia- Carvalhal, deixe-me parecia- terminar. Não, É só que terminar interpretaste de mal responder, isto. João Oliveira, também sobre Porque o tema. aquilo que eu digo é o seguinte: Como é que é, Salvador? e tem que haver uma negociação se houver essa intenção a 27. Não é uma imposição da Comissão, são 27. Nós não estamos em condições, neste momento, de ser elementos fundamentais desta discussão, pelo contrário, tendo em vista a nossa situação. Agora, nós estaremos muito atentos a essa conversa e nós não vamos, de certeza, E não é preciso uma redistribuição de fundos na União Europeia, é possível avançar. A sua solução é envolver privados também Exatamente. nesta reindustrialização Sim, sim. militar. Carlos Daniel, João Oliveira. Eu quero destoar deste Sim, aquilo plano nem do fez sentido. militarismo. Porque também não fiz. as declarações daquele chefe militar são preocupantes, porque elas apontam de facto para o futuro dos portugueses essa perspectiva de terem que ir morrer onde quer que seja que a NATO os mande. Nem faz sentido. Mas elas são ainda mais graves quando nós as juntamos ao artigo que ainda foi recentemente publicado pelo Sr. Presidente do Conselho, Charles Michel, às declarações sucessivas da Sra. Presidente da Comissão, von der Leyen, tudo no mesmo sentido. Há um ambiente de preparação para a guerra. Estão a preparar-nos para a guerra. E verdadeiramente, se nos estão a preparar para a guerra, é agora que os povos têm que se levantar exigindo o contrário da guerra. O quadro financeiro plurianual 2021-2027 já fez as suas opções em defesa do militarismo. Aprovado por quem? Pelos deputados do PS, do PSD e do CDS no Parlamento Eu quero é que eles se fodam com a guerra, hein? Eu vou já dizer, vão-me buscar arrastado de casa e eu sou preciso na matam. Oh, João, está-se a esquecer Essas uma parte da opções, história. essas opções, Pá, mais essas depressa opções já foram sendo feitas. mais depressa me Já defendo nos vão contra os gajos que me encaminhando vêm nesse buscar sentido. Nós temos que do que interromper vou esse para lá caminho, porque esse morrer. caminho não serve a ninguém. A Ucrânia, aquilo que precisa é de um cessar-fogo imediato. A melhor ajuda que se pode dar à Ucrânia é trabalhar para a paz. E não se trabalha para a paz enviando armas. Trabalha-se para a paz com a mobilização de todas as forças. Olha, era importante, por exemplo, que a Presidente da Comissão Europeia se juntasse ao Papa. Se não que a enviar, Presidente da se Comissão não Europeia se defendermos juntasse a Ucrânia, aquilo que conseguimos é a Oh, vitória da Rússia. A paz que o João quer Sebastião, é a vitória da Rússia. Sebastião, Então, isso é a vossa perspectiva. pode ser. Ó, Sebastião, vais para lá tu, então. Enviar armas para os ucranianos. mas as armas são para se defender, Enviar João. armas É para para a defender Ucrânia. famílias, é para defender uma para democracia, empurrar os João. ucranianos para a morte. Não é, João. Oh, Sebastião, esse do terrorismo verbal agora, a gente, Não, a gente devia procurar terrorismo, evitá-lo. por amor de Deus. Oh, Sebastião, enviar Terrorismo era o armas que para a faltava. Ucrânia, enviar armas para a Ucrânia significa continuar a fazer dos defender a ucranianos Europa, carne João. para canhão. Significa continuar a fazer dos ucranianos carne para canhão. Se desde o primeiro dia a União Europeia se tivesse juntado, por exemplo, ao Papa, por exemplo, ao Pá, isto Presidente... é uma questão muito complexa, porque aqui eu percebo o que o João quer dizer e percebo o que o Sebastião quer dizer. É um facto que, se não estiver lá ninguém para lutar e defender aquilo, legitimamente o território perde-se e não há nada que impeça a Rússia de entrar por aqui adentro. É um facto. Se de repente toda a gente mandar as armas ao galheiro, não temos nada para nos defender. É factual, certo? A questão é... Não, claro que dá a impressão que nos estão a preparar para uma guerra, mas é aquilo que eu digo. Um conceito que é uma idiotice, malta. Pensar que, reparem, uma guerra dessa escala entre a Europa e a Rússia era um caos absoluto para o mundo inteiro, percebem? Isso era disparatada autêntica, é uma cena disparatada só, ninguém consegue imaginar esse cenário, porque tanto a Europa como a Rússia têm armas nucleares e isso é, ou seja, para que gastar tempo numa guerra em terra quando vocês têm a resposta e a resolução ao conflito? Epá, é danoso, ok? É danoso esse tipo de discurso e até chega a ser penoso, digo eu. Porque pá, a Rússia se quiser resolve isto muito rápido. Mas lá está, ninguém quer dar esse passo e ninguém vai dar esse passo, porque isso é acabar com o mundo legitimamente. Portanto, é aquilo que eu digo. Pois, mas ao Ciro, é assim, eu percebo a tua perspectiva, mas se formos analisar isto que o João está a dizer, eu também não faço questão que os jovens portugueses vão morrer para lá. Percebem? Não me apetece muito. Nem eu, nem vocês. Portanto, quem é que vai? Percebem? Quem é que quer ir para lá? Isto é muito complicado. Não há alternativas, não há soluções. Não há nada. Nada vai ter resultado, malta. Esqueçam lá isso.
nada vai ter resultado nesta situação. Isto é só um conflito que aquelas duas partes têm que resolver rapidamente. Senão isto vai ser um descalabro total. Do Brasil, da África do Sul, a outros líderes Há mundiais. montes de malta que prefere ser presa, mano. Montes de malta. Mesmo montes de malta prefere ser presa. Eu incluído. Pá, vou ser franco. Vou ser mesmo franco convosco. Prefiro muito mais. Pá, pesem as odds. Quais é que são as chances de uma pessoa sobreviver numa guerra dessas? Foda-se, mais vale ir preso. E depois estou para ver como é que eles vão comportar a quantidade de gente que vai presa. Não conseguem. Eles não conseguem fazer isto. Não conseguem mesmo. Ou seja, isto nem é uma hipótese. Epá, imaginem. Como é que é possível sequer se considerar que os jovens europeus, hoje em dia, depois de tanta apelo à paz e de tantos anos que andámos a aprender aquilo que aconteceu na história, queiram sequer participar numa guerra? Percebem? Não querem. Não faz sentido. Acho que tem insistido João Oliveira, eu já o em tenho ouvido encontrar dizer soluções isto, de mas paz. que argumento, um ou dois argumentos que sejam É pá, sei lá quantos anos são de pena, nem quer saber. possível usar Olha, para mais vale convencer ficar os anos presos do que morrer. Putin a parar se não houver uma resistência militar da Ucrânia? Já se fez Eles esse não, e mandam os presos para a guerra como? Obrigados? esforço. Pergunto-lhe quais são, pergunto-lhe assim, quais são os argumentos. Tem que ser Putin a responder. Agora, Até agora É enquanto porque houver é ninguém. esforço, Putin que nos diz é a óbvio. nossa política Não, para defender Mas a nossa vocês vão demorar a chegar a essa conclusão, malta. Vocês vão demorar a chegar à conclusão que ninguém, não existe ninguém que nos defenda sem ser os nossos militares e porque têm essa vocação. Vocês ainda não chegaram a essa conclusão? É que essa é a conclusão. As únicas pessoas que nos vão defender são os militares que já são militares hoje em dia. Não vão ser os jovens nem as pessoas que não são militarizadas. Como é lógico. Não vais nada, pá, não vai. Há montes de... Eu já vos estou a dizer que é mais provável as pessoas se revoltarem contra isso do que irem. Pá, acho mais provável as pessoas se revoltarem contra isso, contra o regime, do que irem à guerra. Pá, não vão. Sim, tem que responder à pergunta que o Carlos Daniel faz. Mas como é que é possível saber dizer como é que vamos fazer a nossa União Europeia? Sebastião Lugalho já disse Pronto, que o olha, terrorismo fico verbal feliz. não contribui. Tem que falar um de cada vez. Tem que falar um de cada vez. O diálogo é Terrorismo um. podem Isto é um debate. Sebastião Lugalho. Concluído, João Oliveira, por favor. Enquanto não houver esforços para se encontrar uma solução de paz, por exemplo, acompanhem-se as propostas que o Papa tem feito em relação a isso. Em vez da senhora Presidente da Comissão Europeia andar a anunciar mais armas, mais militarização da União Europeia, mais investimento em guerra, desviando recursos dos orçamentos para a morte e a destruição, assuma um dia, vamos ser intermediários de uma solução de paz para a Ucrânia. Aliás, para a Ucrânia e para a Palestina, que precisam da mesma coisa. É de um cessar-fogo imediato. Mano, imagina, na altura em que as pessoas recusaram e à altura do ultramar, é um cenário completamente diferente do cenário que temos hoje. E eu vou-vos explicar porquê. Primeiro vivíamos numa ditadura. Hoje em dia vives numa... mesmo não vivendo numa ditadura nessa altura, hoje em dia tu vives na era de informação. As pessoas vão espalhar informação. E se começarem a espalhar a informação de que a malta está a ser obrigada a ir à guerra, pá, mano, tu tens uma revolução neste país em menos de 2 meses. Esqueçam isso, mano. Esqueçam a lei. As pessoas preferem ser fora da lei. Tipo, pá, eu já vos estou a dizer. Grande parte das pessoas que aqui está-vos a dizer isso. As pessoas preferem ir contra a lei. Vocês não entendem isso? As pessoas preferem genuinamente ir contra a lei do que irem para uma guerra. Ninguém quer isso. Genuinamente. Vocês acham que compensa a Portugal e a qualquer país enviar pessoas que não querem lutar para uma guerra? O que é que vais para lá fazer? Fugir? Tipo, não vais para lá fazer nada. É que tu, obrigado, não vais para lá fazer nada genuinamente, só vais atrapalhar. Percebes? Quer a Ucrânia, quer a Palestina precisam de um cessar-fogo imediato. É estúpido. Do fim daquelas tragédias que aqueles povos estão a sofrer. É um conceito estúpido. E implica, e particularmente em relação à Ucrânia, é preciso que se encontre um... Pá, olha, vou-vos dizer que não era preciso muito mais para de repente começar a ser o processo reverso e desatares a ir em barcos para Marrocos. Como a malta passa para cá, como os africanos passam para cá, íamos nós passar para o outro lado. É que não tenham dúvidas. Não uma tenho solução de dúvidas. paz, não apenas para a Ucrânia, mas uma solução de paz e de segurança para toda a Europa. E eu Réplica insisto, rápida, ó, Carlos Daniel, eu Sr. insisto, quero ouvir e também a parte concluo comigo com ainda, isto. é que eu não Eu tenho insisto,
Oh, malta, o ultramar, foda-se. Oh, FD, tu és maluco, mano. Tu estás-me a comparar uma altura em que vivíamos debaixo de uma ditadura e em que a informação não chegava a ninguém com o clima que tens hoje em dia. Tu é que não tem rigorosamente nada a ver, meu. É que isso viola os direitos humanos. Tu não podes obrigar ninguém a lutar numa guerra, meu. Tu és maluco. Isso é uma idiotice autêntica. Isso nem sequer faz sentido nenhum. E com a quantidade de informação que tens tu hoje em dia nos países árabes, em que existe uma ditadura e censura e o raio, tu tens vídeos a circular na internet, pessoas que conseguem publicar vídeos a passar as informações. Tu achas que hoje em dia isso se passava em branco? É uma parvoíce. Aquilo que estás a dizer é uma maluquice, mano. Pá, portanto tenho de te chamar maluco. Desculpa lá. Ninguém quer saber. Pá, eu sou o primeiro gajo a dizer-vos que se foda ao patriotismo. Sou o primeiro gajo a dizer isso. Pá, estou-me a cagar para essa merda. Eu valorizo muito mais a minha vida. Assim como as outras pessoas com bom senso. Portanto, olha, se querem tanto defender, vão vocês para lá. Pá, vão vocês para lá. Eu já disse isto aqui 20 vezes. Se quiserem, vão vocês para lá. Pá, já que vocês são tão a favor disso, vão vocês para lá. Ah pá, mas obrigados o caralho que os foda, mano. Olha, matem-me cá, que eu morro felicíssimo em solo português a lutar contra essa merda. Pá, juro-te que morro mais depressa. Morro mais depressa aqui a lutar contra essa merda dessa lei marcial do que vou para lá. Podes ter 100% de certezas. E agora estou-te a dizer esta merda à boca cheia. Mas estou-te mesmo a dizer essa merda à boca cheia. Sou o primeiro gajo a fazer uma puta de uma revolução. Garante. Mas garante mesmo. O primeiro. Vou ser o primeiro gajo na fila da frente. Pá, garantidamente. E garante que a maior parte dos jovens portugueses, sem sombra de dúvida, mais depressa lutam contra isso, contra quem lhes está a tirar a liberdade de escolha, do que vão para a guerra lutar. Não tenhas dúvida. Não tenhas dúvida disso. Não tenhas dúvida. Tu achas que alguém quer ir morrer numa guerra que nem sequer é a deles, mano? Ninguém está para isso. Vocês têm conceitos mesmo completamente idiotas. Pá, as pessoas já não... É assim, passaram-se anos desde a Segunda Guerra Mundial. Anos em que se alimentou o conceito de paz, em que se explicou aquilo que as atrocidades que foram cometidas em guerra durante as aulas. Estudaste a Guerra Fria. Foi nem é propaganda, foi história. Ensinaste história e educação a toda a gente. Antigamente tu não tinhas educação, as pessoas não sabiam. As pessoas não sabiam, essa informação não chegava às pessoas. Hoje em dia tu tens uma massa de jovens educados com os valores ocidentais e tu queres obrigar essas pessoas a irem lutar para a guerra. É assim, eu mais depressa defendia... Porque aí o conceito já é diferente, Roger. Porque se tu fosses invadido, estás a lutar no teu território, que é o que aconteceu aos ucranianos, certo? Eu percebo a mobilização ucraniana porque estão a lutar pela casa deles, caramba. Aí é diferente. Aí é muito mais fácil tu conseguires dar rally à população e conseguires apelar ao sentido de, olha, vamos libertar-nos desta porcaria, do que tu próprio ires lutar para solo estrangeiro. Pá, eu não me identifico com isso. Eu já vos disse que eu mais depressa defendo a minha posição aqui do que ir para seja onde for. O que é que eles vão fazer? Vão-me matar? Tipo, não vão. Se eu me recusar a pegar numa arma, o que é que eles vão fazer? Estás a perceber? É o que é. É o que é. Pá, desculpem meus amigos, mas isto não estamos a viver nos mesmos tempos. Nem a guerra é a mesma, tampouco. A guerra hoje em dia não se faz de massas. Não se faz de massas. Aquilo que se passa na Ucrânia hoje em dia é uma javardice tremenda. Porque a guerra hoje em dia é uma guerra muito mais inteligente e muito mais tecnológica. Vocês vão para a guerra fazer o quê? Ser mortos por drones? É que é só estúpido. Já volto a dizer, é diferente, malta, vocês obrigarem as pessoas no próprio país a lutar. E mesmo assim vocês nunca conseguem obrigar ninguém a lutar, meu. É impossível tu obrigares alguém a lutar. Mas é muito mais fácil tu convenceres um gajo que vive num país a defender o próprio país do que a enviá-lo para outro país. Vocês acham que... Vou-vos só devolver uma pergunta, ok? Não vamos ter muito tempo mais para estar a ver isto porque, enfim, já passámos a hora. Mas reparem, vou-vos só fazer uma pergunta. Muito simples. Vocês acham que se a guerra que está a acontecer com a Rússia estivesse a acontecer, por exemplo, na Suécia, os ucranianos... havia... metade da mobilização de ucranianos que existe por ser uma guerra no território ucraniano? Vocês acham que metade dos ucranianos que estão agora a lutar na guerra da Ucrânia
aceitavam ir lutar na Suécia? Pá, é só uma pergunta. Acham genuinamente que isso ia acontecer? Que metade dos jovens ucranianos queriam ir para a Suécia lutar, defender a Suécia, se fosse o caso da guerra ser em solo sueco? Pronto, é só isso. É só isso que vocês têm que pensar. É esse o exercício que vocês têm que fazer. É lógico que as pessoas se mobilizam para defender o próprio país. E há legitimização disso. E é legítimo isso. É lógico, estás a defender os teus ideais, os teus valores, o teu país, o sítio onde nasceste. Certo. Agora, pá, ir lutar para um país estrangeiro para defender seja o que for, ninguém está para isso, meu. Ninguém. Só pessoas muito específicas. Só a malta que tem essa vocação. O resto da malta não quer. Os suecos defendiam-se e os invasores eram os ucranianos. Não, porra. Posso. Cala-te, mano. Não estás a perceber o ponto. Claro que não. Os próprios militares nem querem isso. Isso é um disparate autêntico, pá. Isto é mesmo discutir o sexo dos anjos. É que isso não interessa. Pá, 79% das pessoas aqui disseram que não. E desconfio que das 8, pá, e 3 estão a trollar. Pá, ninguém alinha nisso. Ninguém é suficientemente maluco para Mas isso. deixa-me só, eu não vou explicar, deixo só a referência. A ata final da Conferência de Helsinki, que eu já ontem em que insisti, tem 10 princípios. 5 deles são o respeito pela soberania, o respeito pela autodeterminação dos povos, pela integridade territorial, o respeito pela inviolabilidade das fronteiras. Mas esta é uma base. Essa também é outra. As pessoas que estão no exército, digam-me uma coisa. Vocês acreditam genuinamente que todas as pessoas que fazem parte do exército estão lá porque desejam combater numa guerra? Ou porque têm essa ideia que isso alguma vez vai acontecer? Grande parte das pessoas alistam-se porque querem ter uma carreira militar. Porque querem ter um trabalho minimamente estável. Ou porque não têm outra opção. É só isso. Vocês acham que a grande parte das pessoas que se alistaram nos últimos 10 anos se teriam alistado se lhes dissessem: olha, vão ter que lutar, daqui a 10 anos vais para a guerra? Vocês acham que essas pessoas tinham alistado? Eu acredito que uma parcela dessas pessoas, talvez, que tenham ideais patrióticos de brainwashing absurdo, tudo bem, acredito. Agora, não tenho dúvidas que haja muita gente lá nos quartéis que não tenha interesse nenhum em ir lutar para a guerra absolutamente nenhuma. Portanto, mas nada claro, disso como é lógico que não. Por isso é que é preciso alguém Isto que o João Oliveira Como acabou é de lógico que anunciar, não. eu concordo. Fronteiras, soberania, território. E quem é que violou isso? Foi a Federação Russa quando invadiu o território do povo ucaniano. E como é que se encontra uma solução para isso? Eu, como é que se a encontra uma favor da solução para paz, isso? somos todos nesta mesa. Mas, Como é que se encontra uma solução para isso? João Oliveira, vou-lhe responder. Para já fico contente que esteja próximo das posições do Papa, porque eu, sendo católico, também me aproximo das posições do Papa Francisco. E nós não temos E eu quero dizer... Sinceramente, enviar o Papa para a Rússia para dialogar com o Putin até nem era uma má opção. Uma coisa, João. Concluindo, Eu quero dizer Santiago, uma coisa, João. avançar. Eu acredito nas suas boas intenções, porque eu o conheço. Eu acredito que as suas intenções são boas, mas eu não posso ignorar as péssimas consequências dessas intenções. Porque o João quer mais salários, mas quer menos... Já lá vamos à quer questão menos dos moeda salários, única. Marta Temido. Quer mais Europa- paz, A mas questão- menos Sebastião, alianças. tenho mesmo que Estamos a avançar, falar eu muito peço simples. desculpa, mas Estamos a tenho falar mesmo que de avançar agora. eu Eu tenho, Sebastião Bugalho e João Oliveira, eu tenho que equilibrar os tempos. Eu tenho mesmo que equilibrar os tempos, mas Sebastião já não... Imagina, é o que eu te digo. Não acredito genuinamente que a maior parte do pessoal militar... Eu acho que isto é mesmo uma discussão parva. E é uma discussão que nós só estamos a ter porque estamos todos aqui confortavelmente sentados nas nossas cadeiras. Porque sequer se pusesse essa posição e essa hipótese de irmos para uma guerra, meus amigos, estávamos todos em sintonia, acreditem em mim. Ninguém queria ir para lá, malta. Pá, ouçam, vejam 2 ou 3 vídeos do que se está a passar na Palestina. Pá, vejam. Vejam o que se passa por lá e depois digam-me se querem aquilo. Posso deixar Qual é que agora? é o único Marta país da Temido, União Soviética a pergunta... não quer entrar na União Sebastião, não podemos continuar neste ruído agora. João Vamos Oliveira, uma questão. peço-vos mesmo agora que permitam avançar, senão não vamos chegar a propostas de outras áreas que Nós também não são podemos importantes. impor a paz. A Europa podia ou não podia ter feito mais? Nós não podemos impor a paz, dizer que queremos a paz quando a própria Ucrânia quer a paz, mas em determinadas condições.
tem de ser a Ucrânia a definir quais são as suas condições. Nós ainda ontem tivemos a oportunidade de conversar com a senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal. E aquilo que é a determinação do povo da Ucrânia é avançar para a paz. Tem, aliás, mais uma tentativa de uma conferência que une vários países a decorrer este mês, no mês que vem na Suíça. Evidentemente que o caminho para a paz todos o queremos, mas neste momento o que está em causa é que a posição do PCP em relação a esta matéria, peço desculpa, é indefensável. E promover-se uma cimeira de paz, e promover-se uma cimeira de paz em vez de anunciar investimentos na guerra. João Oliveira, estou de acordo. podemos manter o tema. Nós não podemos deixar de Já viu a apoiar a diferença que fazia? Ucrânia. Já viu a diferença que fazia? Já viu a diferença que fazia? Nós termos Ninguém acordado hoje de entende. manhã com uma notícia que era: von der Leyen anuncia que a União Europeia vai ser Não mediadora podemos, da temos solução que de paz, avançar. João Oliveira, juntando a Ucrânia à Tanja Rússia, Correia, a Estados sua Unidos, última nota sem sobre este encontrar tema, para para eu Ucrânia. poder Eu fechar. estou de acordo com a doutora Marta Temido no sentido que é a Ucrânia que não... As eleições dos Estados Unidos vão ser uma cena-chave para isto, já. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Epá, das duas, uma ou escala muito mais o conflito ou apazigua, não sei muito bem. Nós apoiamos que deve fazer o roadmap. No entanto, esse roadmap tem que ser um roadmap que passe pelos valores que nós defendemos, que defendemos também na Ucrânia, e que nos leve a uma solução negociada em que ambos os lados sejam de acordo. Caso contrário, nós vamos ter um desequilíbrio, não, mas é muito importante, vamos ter um desequilíbrio futuro negocial que vai gerar novos conflitos. Era só isto, como diplomata, como profissional que eu lhe digo, qualquer mau acordo é péssimo para o futuro. Portanto, nós apoiamos a Ucrânia, é a Ucrânia que vai ter que dizer como é que as coisas se devem passar, Olha, mas tem que ser um acordo estaremos cá para negociado ver. e bem negociado. No dia 9 de junho, provavelmente os portugueses vão conceder a todos os que estão nesta mesa, é o que dizem as sondagens, um mandato para serem eurodeputados, para ocuparem lugar em Bruxelas e pontualmente também em Estrasburgo. No concreto, o trabalho de um eurodeputado passa muito por integrar comissões, são 20 as comissões que o Parlamento Europeu tem nesta altura, segundo o regulamento atual. A minha pergunta, até para perceber das vossas prioridades, é, e começo Sebastião de Galho por si, se já definiu... Daniel, isso não é da minha responsabilidade, mano. Eu não sou força de segurança. Por isso é que eu não me alistei. Por isso é que eu não sou força de segurança. Estás a perceber? Eu não tenho que pensar nisso, não sou eu. Qual é, Faço ou essas quais são perguntas a as 2, 3 comissões onde gostava mais de intervir? Concordo. Dizer isso aqui, enquanto cabeças de lista, sem reunir a nossa equipa, que obviamente... Bem, malta, olha, eu lamento não vou conseguir ver este debate todo porque não temos tempo. Pá, ia ser giro, mas eu se calhar vejo uma segunda parte para a semana. Vejo os 17 minutos que faltam para a semana. Agora não vou conseguir.